Não. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Pessoal, caiu a nossa primeira transmissão, a gente está voltando para outra. Vamos lá, David. A gente estava falando sobre a questão desse índice do peso da desigualdade racial, não é? Nos homicídios e tal. E daí eu estava perguntando pro David a questão do número de vítimas que teriam sido oriundas de ação da polícia, por exemplo. Mas aí a gente lembrou que essa base é feita partindo de dados do sistema de saúde, né? E quando você tem um sistema de segurança, enfim, aí você explica. Isso. Bom, é isso. Essa informação especificamente de quem foram os agressores, né, quem causou a morte, ela é melhor, especificamente no que diz respeito às polícias, ela é melhor nas informações das polícias. Certo. Você compara o número, né, aqui é chamado de óbitos por intervenção legal ou operações de guerra. O número ele é muito abaixo do número que é registrado pelas polícias. Então, quando a gente lançar ainda esse ano, no começo do segundo semestre, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, é uma publicação muito parecida com o Atlas, porque também fala de violência letal, também fala de homicídios, fala de muito mais coisas, a gente fala de roubos, fala de sequestros, fala de violência contra a mulher, enfim, fala de um tanto de outros assuntos relativos à segurança pública, mas quando a gente lançar lá, com base em informações das polícias, dos boletins de ocorrência, do sistema de segurança pública, esse dado vai estar melhor descrito lá, que a qualidade do registro lá é melhor. Aí, quando lançar o anuário, a gente te entrevista de novo, pra gente minuciar mais esse dado, né? Porque tem muita gente que fala, que acha que esse Atlas da Violência não tá entendendo que é baseado em dados do sistema de saúde. Isso é determinante, né, pra gente discutir esses dados todos, enfim. E da gente falar que tem sistemas nisso, não é? Sistema de segurança, só vocês que são pesquisadores que sabem disso. Nem os jornalistas, na verdade, tem que se aprofundar, não é? Pra poder debater a fundo mais esse tema. E aí, gente, só pra quem começou a assistir a gente agora, a gente teve uma transmissão ao vivo anterior a essa. A gente tá aqui com o David Marques, que é coordenador de projetos do Fórum de Segurança Pública, aqui de São Paulo. E a gente está falando sobre esse Atlas da Violência. Vou pegar aqui, David. O Atlas da Violência 2019, são dados de 2017, divulgados agora em 2019, que falam da questão dos homicídios, né, do aumento, enfim, fazem um estudo por recorte racial, por comunidade LGBT, contra mulheres, relatividade de juventude, enfim, tem vários dados importantíssimos e que a gente pode ir discutindo aí no decorrer da semana. A gente também vai, claro, se vocês deixarem, a gente vai publicar o Atlas lá no site de Jornalistas Livres, porque até então a gente só publicou esse infográfico, né, nas nossas plataformas, e a gente já está meio que encaminhando a entrevista aqui para o final, porque o David tem compromisso. E aí, David, para assim mesmo finalizar, eu queria falar ainda de mulheres, de LGBTI+, mas é que a gente está apertado. E queria que você destacasse alguma coisa que é muito relevante, que as pessoas têm que saber já e que está constando no Atlas, embora a gente vá divulgar ele na íntegra, e que você deixasse também aí os endereços de onde as pessoas podem acessar, fora os Jornalistas Livres, né, também, se tem como entrar em contato contigo também para tirar alguma dúvida, para, enfim, debater sobre algum dos dados apresentados nesse trabalho de vocês. Bom, o Atlas está disponível para download, tanto o infográfico quanto a publicação completa, no site do fórum, é www.forumseguranca, né, sem o C cedilha, .org.br. Lá você vai encontrar, além do Atlas, diversas outras publicações que a gente vai lançando ao longo dos anos. O fórum já está no seu 13º ano, então tem muita coisa disponível para download no site, tudo relacionado à questão de segurança pública, violência e tal. Tem também um site do próprio Atlas, que fica no ambiente do IPE. Então, se você digitar Atlas da Violência no qualquer buscador, você vai lá, vai ter um site do IPEA que você consegue, além de consultar a publicação em PDF, você consegue ver as anteriores, né? E você também consegue consultar os dados em uma versão mais interativa, então calcular até do seu estado e comparar com outros estados, enfim, fazer vários tipos de recortes. É bem interativo, é legal o site. Vocês podem dar uma olhada. Em cada um desses sites você consegue entrar em contato com a gente, colocar perguntas, sugestões, críticas, enfim, o que quiserem.
Aí eu falei de um dado que seria alguma informação, algum tema muito importante, que é muito urgente que as pessoas conheçam e que consta nesse Atlas e que você gostaria de falar agora aqui ao vivo para quem está acompanhando o final da nossa entrevista. A gente já falou sobre geral homicídios, falamos da desigualdade racial, falamos bastante sobre a questão das armas, tanto do decreto do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, quanto da questão do Estatuto do Desarmamento, embasado, claro, por um dos resultados da pesquisa do Fórum Brasileiro com o IPEA que a gente trouxe aqui nessa pesquisa. Tá. Bom, eu vou destacar 3 coisas. Pode ficar à vontade. Por mim, a gente poderia ficar aqui com você várias horas, é que você tem compromisso, mas tudo bem. Bom, a primeira coisa a gente estava falando de armas um pouco mais cedo, aqui no Atlas a gente tentou entender um pouco melhor a violência letal contra mulheres. Quando a gente olhou para isso, a gente tem, assim, as mortes, os homicídios de mulheres, eles vêm crescendo num ritmo considerável, que exige atenção, e mais do que isso, a gente estava querendo entender o quanto que o feminicídio está ou não está aumentando, né? Então, quando a gente olha, como o feminicídio é uma lei que inseriu no Código Penal um qualificador do homicídio, o que é um qualificador? Ele diz a respeito à motivação desse homicídio. Então, toda mulher que for morta em razão do seu gênero, em razão de ser mulher, né, esse homicídio ele será caracterizado e classificado, registrado como feminicídio. Dentro desse aspecto geral, tem uma característica específica do feminicídio, que é o chamado feminicídio íntimo, que é quando ele é cometido pelo companheiro, pelo namorado, pelo marido, ou ex, né, ou pretendente, às vezes, enfim. Uhum. Tem toda uma situação aí desse feminicídio. E o Atlas permitiu que a gente tentasse investigar um pouco melhor como está essa situação do feminicídio. E aí a gente conseguiu chegar a uma conclusão em relação aos últimos 5 anos, de 2012 a 2017. Né? Se você olhar para as mulheres que foram mortas dentro da residência, as mulheres que foram mortas, vítimas de homicídio fora da residência, o crescimento foi de 3,3%. Já as mulheres que foram vítimas de homicídio dentro da residência, o crescimento foi de 17%. Uau! Então quer dizer o quê? Em 5 anos isso aí, né? Isso, que as mulheres têm sido mais vítimas de violência dentro de casa. Já quando a gente insere a arma de fogo nessa equação, a gente tem o seguinte: o número de mulheres mortas por arma de fogo fora da residência aumentou nesses 5 anos 6,2%. Já o número de mulheres mortas por arma de fogo dentro da residência cresceu 28,7%. Aí vocês fazem uma pergunta aí, né? O que a gente está verificando, além dos homicídios de mulheres em geral, é um crescimento muito acentuado do feminicídio. Né? Então essas mulheres sendo vítimas de homicídio por serem mulheres, mais especificamente dessa característica do feminicídio íntimo, dentro de casa. A casa tem sido cada vez menos um espaço seguro. Para as mulheres. Vocês estão chamando isso, de feminicídio íntimo? Eu vou até anotar viu, gente? Esse termo é bem, bem, bem importante, né? Pra gente fazer um debate, enfim, nos lugares onde a gente vai. Mas pode prosseguir. Então acho que esse aspecto é muito importante levar em consideração. O segundo aspecto é em relação à população LGBTI, né? Existe muito pouca fonte de informação sobre violência contra LGBTI. Um dos mais antigos é um levantamento que é feito pelo Grupo Gay da Bahia, que contabiliza diferentes formas de violência contra essa população há mais de 10 anos, né? Só que a fonte de dados deles é a imprensa. Então eles vão contabilizando os casos que saem no jornal, Sim. nas revistas, que as pessoas mandam para eles, né, e tal. Caso publicizado, é a métrica deles. Eles utilizam essa informação. E aqui a gente tentou trabalhar com algumas bases que são oficiais. Então a gente conseguiu achar 2 que a gente conseguiu trabalhar. A primeira que era do Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, né, agora do Ministério do Ministério dos Direitos Humanos. Ministério que também tem um nome grande agora. Que é muita coisa. E lá a gente tem dados de denúncias. Então é um sistema, o Disque 100 é um sistema que você pode ligar para fazer uma denúncia, ou se você está numa situação de emergência também pode ligar, em situações que têm a ver com direitos humanos.
e recebe informações de violência contra LGBT. Então a gente conseguiu identificar pelas denúncias, né, só das pessoas que ligaram lá para dizer, que em 2017 foram 193 homicídios contra LGBT, que foram denunciados nesse canal do Só governo o que federal. foi, imagina, deve ser muito Proativamente mais denunciado. né? E se você pegar o crescimento do último ano, foi de 85 para 193, um crescimento de 127% entre 2016 e 2017, né? Denúncias. Por outro lado, a gente pegou um dado aqui do Sinan, que é um subsistema da saúde, que é quando as pessoas vão para o sistema de saúde, para uma unidade de saúde, UBS, ou um pronto-socorro, que foram vítimas de algum tipo de violência, existe uma notificação que o profissional de saúde faz, que é uma notificação obrigatória. Né? E algumas formas de violência as formas de violência são contabilizadas como obrigatórias. Sim. Então, violência física, psicológica, tortura, entre outras. A gente, por aqui, conseguiu identificar que em 2016 foram 5.930 notificações de violência contra homossexuais e bissexuais, em 2016. Uau! Né, no Brasil. Daí, nessas notificações, a gente consegue saber um pouquinho mais. Né? A gente consegue saber, por exemplo, sobre as vítimas. 92,1% dessas vítimas residiam em áreas urbanas. 59,5% dessas vítimas eram mulheres. E alguma coisa sobre os agressores. 64,8% dos agressores de homossexuais e bissexuais em 2016 eram homens. Então, o que isso aqui mostra pra gente? Que a maior parte da intolerância tem partido dos homens e a maior parte das vítimas são as mulheres. Ou seja, a gente tem um dado mais ou menos que cruza com esse dos feminicídios também, dessa violência toda contra as mulheres, não é? Esse tem bastante conexão, né? Embora seja de recorte LGBTI+, em si. Então, ainda são dados que precisam ser melhor explorados e mais bem trabalhados, mas já são indícios importantes de que esse tipo de violência também tem crescido no Brasil. Agora, né? O anuário, David, só para a gente mesmo finalizar, acho que ele traz isso, né? Essa exploração mais profunda de dados mais minuciosos sobre esses índices de violência, ou vocês repetirão esses dados do Atlas lá no anuário, vem alguns adendos? O Atlas, gente, já é uma obra com um teor gigante, não é? De qualidade. 110 páginas. 110 páginas, então acho que já dá pra gente se debruçar sobre ele, esperar anuário, mas já dá pra fazer bastante coisa com ele. Mas como é que vai funcionar essa coisa do anuário? Vocês vão trazer mais dados, assim? E qual que são as perspectivas para encerrar mesmo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em relação ao tema da violência no Brasil? Certo. Bom, o anuário, então, é essa publicação que vai trazer dados de 2018, né? Vai consolidar os dados do ano passado nessa área, com base em boletins de ocorrência, em dados do Sistema de Segurança Pública. A gente tem sessões que vão falar sobre homicídios em geral, vão falar sobre roubos, vão falar sobre diferentes tipos de roubos, né? A gente fala também sobre sistema prisional, fala sobre violência contra a mulher, violência sexual, enfim, tem aí uma quantidade bastante... Tem uma seção específica sobre armas, então tentando levantar diversos tipos de informação sobre armas de fogo e tentando, então, o objetivo do anuário ao longo desses últimos 12 anos, indo para o 13º ano, a gente vem construindo uma série de dados estatísticos confiáveis, comparáveis, que podem orientar tanto o próprio governo a produzir política pública, porque a gente até esse ano não tinha um sistema nacional constantemente atualizado que você pudesse consultar. Quase sempre a referência para estatísticas nacionais de segurança pública é o anuário que é feito por uma organização da sociedade civil, né? Não pelo governo. Sim. Então a ideia é continuar investindo nisso, usar também esses dados e a investigação sobre eles como forma de comparação com os dados oficiais. Então, existe o Atlas, porque a gente compara o total de homicídios do Atlas com o total de homicídios do anuário. Nunca vai ser a mesma coisa, mas a ideia é que eles caminhem de forma parecida. Sim. Um dado controla o outro, para que não haja subnotificação. Quando haja, a gente fica atento, investiga um pouco mais, tenta entender o que está acontecendo. Então o anuário vem aí no segundo semestre e a ideia é continuar fortalecendo essa agenda de proteção de direitos e de construção de políticas públicas baseadas em evidência. Né? A gente está tentando se colocar no debate público e
também formulando projetos mais específicos, tentando sempre direcionar, dizer que dá para fazer melhor, né? Existe saída, não está tudo dominado, né? Enfim. Vocês têm conseguido fazer diálogo lá com as equipes do Bolsonaro no tema de segurança pública? Como é que tá isso? Ou vocês não têm esse caminho, essa intermediação dialogal, digamos assim, né, ali no Palácio do Planalto, no próprio Ministério da Justiça? Vocês têm conseguido? Como é que é? Não, eu entendo que a gente não tem hoje nenhum projeto em andamento em parceria com o governo federal. Hoje não tem. Vocês já tiveram anteriormente? Parcerias com o governo federal a gente já teve, historicamente, né? Uhum. Nesses 12 anos. Sim. Mas a nossa perspectiva é de continuar defendendo essa agenda. A gente contribuiu com uma discussão sobre o Plano Nacional de Segurança Pública no ano passado. Inclusive é isso, a gente teve uma lei do Sistema Único de Segurança Pública aprovada na metade do ano passado, no Congresso, e no final do ano, em dezembro, a aprovação pelo Conselho Nacional de Segurança Pública de um plano nacional com validade de 10 anos. O nosso principal pauta atualmente tem sido a implementação tanto do sistema quanto do plano, né? Que são os referenciais que apontam para uma política de Estado para além de uma política de governo, né? Tem 11 objetivos, o plano. Foi a primeira vez que o tema da violência contra a mulher foi incluído no plano nacional. E a gente entende que precisa ter esse debate, precisa ter essa implementação. Caso contrário, vai ser muito difícil sair dessa situação que a gente se encontra. Certo, David. Olha, quero agradecer muito a tua atenção, teu tempo, não é? Tudo que você passou aqui pra gente. E, gente, tem muitos dados nesse Atlas que a gente poderia fazer a cada semana, a cada dia, uma matéria diferente sobre cada um deles, explorando de maneira mais minuciosa, não é? O efeito disso, não é? Na sociedade civil. A gente tem tempo apertado aqui, mas a gente vai publicar nas nossas plataformas o Atlas, o infográfico, tudo certinho. E quem quiser mandar pergunta, pode, David, depois. Será que dá para você responder depois algumas coisas? Porque eu acho que tem gente bem interessada no tema, não é? Especialmente porque acho que é o tema que permeia, não é? O perfil aí do novo presidente. É um tema muito difícil, né? Um dos... quer deixar algum contato? As pessoas podem, sei lá, te acessar de algum jeito, falar contigo, Sim. Enfim, só para acabar mesmo. Quem tiver dúvidas, questões, sugestões, críticas, pode enviar para contato@forumseguranca.org.br e a gente se organiza lá para responder. Tá bom. Obrigada, gente. Compartilha, tem esse live, né, que a gente começou aqui, muita gente não soube porque o primeiro caiu, mas compartilha o primeiro e esse e depois a gente se fala. Valeu, galera.